Siderurgia é o nome dado à metalurgia dos metais ferrosos. Assim, designamos produtos siderúrgicos todos aqueles produtos feitos com os ferros e suas ligas. O ferro é o metal de maior aplicação na indústria da construção, pois tem um elevado módulo de resistência. O minério de ferro se apresenta em diversas combinações de carbonetos, como a siderita, de óxidos, como a hematita, a limonita e a magnetita, e também de sulfetos, como as piritas. O Brasil tem cerca de 22% das reservas mundiais conhecidas desse minério, sendo explorado na Serra dos Carajás, no Pará, no Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, e no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. A principal empresa exploradora e produtora desse produto é a Vale, que possui a maior produção nacional. A mineração de ferro é feita a céu aberto em grande escala. A concentração inicia-se passando por betoneira e, em seguida, pela classificação de tamanhos. Depois disso, o minério é lavado a um jato d'água para poder retirar impurezas como terra, argila, entre outras coisas. Para poder entrar no alto forno, o minério precisa ter mais ou menos uma granulometria entre 12 a 25 milímetros. Então, os pedaços menores são sintetizados para poder aglutinarem e formar pedaços maiores. Geralmente, essa parte é onde adiciona o calcário, que ajuda a formação da escória do alto forno, tendo assim maior eficiência no processo. No processo de produção do ferro no alto forno, o primeiro passo é a dosagem das matérias-primas, do minério de ferro, dos pelotas, sinter e coque. Esses materiais são colocados no alto forno alternadamente. Enquanto isso, o ar é aquecido e soprado para dentro do alto forno, na parte inferior. No alto forno, o contato com o coque, na zona de combustão, geram gases em altas temperaturas. E junto com esses materiais metálicos, eles reagem reduzindo, se tornando pastosa, originando o ferro gusa e a escória. O ferro gusa vazado dos furos da base do alto forno é transportado por carros torpedos e a escória é separada por diferença de densidade e é transportada para granuladores de escória. Ferro gusa é diferenciado pela matéria-prima usada. São elas: ferro gusa para fundição, ferro gusa para cearia e ferro gusa para ligas. O ferro gusa é um material duro e quebradiço, de baixa resistência devido a seu excesso de carbono. Ferro fundido. Ferro fundido é a liga de ferro, carbono e silício com carbono acima de 2%. Estão dentre eles o ferro cinzento, o ferro branco, o ferro mesclado, o ferro maleável e o ferro modular. Ferro fundido e suas principais aplicações são elas estruturas tais como barramento, cabeçote e mesas de máquinas operatrizes. Desvantagem do uso de metais. A principal desvantagem do uso de metal é a oxidação e a corrosão. Nesse processo pode ser evitado evitando o contato direto dos metais com a água. Mas a maneira mais eficaz é a aplicação de vernizes, esmaltes e tinta sobre a superfície do metal. Já no concreto armado, a proteção do metal é feita pelo próprio concreto. Problemas ambientais. O problema está relacionado ao fato de suas jazidas serem inesgotáveis. A sua extração causa um grande desmatamento na natureza e poluição ambiental. Steel frame. Sua estrutura é feita de aço de 0,95 mm. O steel frame, no quesito agilidade e segurança, leva vantagem em vários outros tipos de estrutura, mas peca um pouco na sua parte financeira. Basicamente, o aço é uma liga de ferro e carbono. Sua classificação é de acordo com o seu teor de carbono, que são os aços extra doces, meio doces, doces, extra duros, duros e meio duros. Os ácidos carbono constituem o mais importante grupo de materiais industriais na engenharia e indústrias. Combinam com a resistência mecânica, trabalhabilidade, durabilidade e custo baixo. Sendo assim, é fácil compreender a importância e a extensão da aplicação dos aços em todos os campos da engenharia, como nas estruturas como prédios, pontes, etc.
Para melhores propriedades mecânicas e certa resistência à corrosão atmosférica, são utilizados os chamados aços de alta resistência e baixo teor em liga, que são os aços blast. A tendência moderna no sentido de utilizar estruturas cada vez maiores tem levado engenheiros, projetistas e construtores a considerar o emprego de aços cada vez mais resistentes para evitar o uso de estruturas mais pesadas. O aço empregado na forma estrutural entra em jogo em 3 qualidades disponíveis no mercado: o aço carbono, o aço cortâneo e o aço galvanizado. A diferença entre eles está no tratamento anticorrosivo de cada um, que determina também a função a que estão aptos. O aço comum é menos dúctil que o ferro fundido e é mais maleável, mais duro e mais flexível. Apresenta um aspecto granulado característico. Ele se magnetiza dificilmente, mas conserva esse magnetismo adquirido e é ótimo para receber tratamento térmico. O aço tipo cortâneo é um pouco mais caro que o aço comum, porém é mais bonito com seu aspecto platinado e envelhecido. Ele dispensa o uso de produtos protetores, a não ser quando está localizado no litoral, onde está sujeito a maresia. Mesmo assim, sofre apenas 1/3 da corrosão provocada no aço comum pelas mesmas condições. O aço galvanizado é o mais resistente, tem a mesma composição química do carbono, mas é revestido por uma camada de zinco. Ele é usado especialmente em calhas para coleta d'água e alguns tipos de tubulação. Principais aplicações do aço: aços para chapas. As chapas devem possuir certa resistência à corrosão atmosférica e ao ataque por parte de outros agentes químicos. Como o aço utilizado na fabricação de chapas comuns não possui essa característica, deve-se aplicar um revestimento protetor. Eles devem ter elevada trabalhabilidade, boa soldabilidade e superfícies sem defeitos e baixo custo. Aços para tubos. A importância dos produtos tubulares de aço na engenharia e na indústria deve-se a encanamentos de água, vapor, óleo, gás, entre outros. Para aplicações comuns, o aço para tubos é o aço carbono, de baixo teor. Para aplicações em elevadas temperaturas ou que exijam resistência à corrosão ou oxidação, usam-se os aços liga. Algumas diferenças entre o aço e o concreto. As colunas de aço suportam mais carga que as de concreto. Assim, em determinados projetos, a coluna de aço chega a ser de 5 a 6 vezes menor do que a coluna de concreto. E assim temos mais vãos livres e ainda podemos economizar em relação às fundações, pois vão ter que suportar menos carga. O aço é reciclável, ao contrário do concreto, que não pode ser reaproveitado. Assim, em regiões onde a mão de obra é controlada à distância, o aço surge como uma alternativa rápida que minimiza os problemas. Logo, trabalhando com o aço, não há desperdício de material, diferente do que acontece com o concreto. E além de que o aço, quando é levado para a obra, ele já vai todo perfeito, pronto para ser usado. Devido na sua construção, tudo é planejado quando ainda está no papel. A escória do alto forno é o subproduto formado na fusão do minério de ferro em ferro-gusa, provenientes de fundentes adicionados à mistura, e do tipo de combustível utilizado na fusão, geralmente coque, carvão vegetal. O material formado é uma massa de baixa insolubilidade e de menor densidade. A aplicação para as escórias do alto forno depende de suas características químicas, sendo empregadas em estradas, aterros e terraplanagens. Mas sua maior aplicação é na indústria de produção de cimento. Pois a escória granulada do alto forno é utilizada para substituir o clinker, reduzindo significativamente a emissão de CO2 no meio ambiente, sendo necessário também a aditivação aos cimentos do tipo Portland e um processo de tratamento e adequação ao uso dos cimentos. Os benefícios oferecidos por cimentos Portland com adição de escória são menor risco de fissuração, favorece a se obter maior durabilidade e aumenta a resistência à corrosão pelos cloretos e sulfetos. A escória da serraria é um subproduto da produção do aço, resultado da agregação de vários elementos que não interessam na produção do aço. Tem características marcantes, compostos de muitos óxidos, como óxido de cálcio e óxido de magnésio e ser expansível. Tem algumas limitações, como a heterogeneidade, alto teor de cal livre e a ausência de atividade hidráulica.
A escória de engenharia tem uma composição química em função da matéria-prima utilizada, da tecnologia de produção e do revestimento do alto forno. As tecnologias de produção mais difundidas são a escória LD e a produzida em fornos de arco elétrico.